Oi, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre características dos seres vivos para que eles possam se agrupar onde vivem. É o capítulo 10 do nosso livro, é a página 143 a 154. Vamos começar relembrando um pouquinho o que é átomo. Átomos são estruturas invisíveis que elas combinam entre si. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A água. A água ela é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Nisso nós formamos a água. As células elas também são formadas por átomos. Porém, essas estruturas vivas elas se diferenciam de matéria inanimada. Como assim se diferenciam? As células são formadas por átomos e cada célula ela tem uma unidade específica que determina algum ser. E ela se diferencia de uma matéria física, de uma matéria inanimada. A partir desse conceito que tudo é constituído por átomos no nosso planeta, nós seres vivos, nós fizemos os níveis de organização celulares. Nós começamos por átomo, célula, tecidos, órgão, sistemas, organismo, espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Sendo assim, o átomo eu já expliquei para vocês o que são moléculas que constituem um átomo. O conjunto de átomos nós formamos as células, algumas específicas e outras não específicas. As células elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, uma única célula, pluricelulares, várias células. O conjunto de células formam os tecidos. O conjunto de tecidos formam os órgãos. O conjunto de órgãos formam o sistema. E o conjunto de sistema compõe um organismo. O organismo ele é um ser vivo como um todo. E o ser vivo, eles formam espécies. Quando essa espécie ela se une com outras espécies da mesma espécie, eles formam a população. O conjunto dessas populações com outras populações, elas formam uma comunidade. E a comunidade, juntamente com o ambiente, juntamente com o sistema, com o habitat, formam um ecossistema. E esse ecossistema é o que nós chamamos de biosfera. Coloquei essa imagem aí para que vocês pudessem verificar melhor o que eu estou falando referente aos níveis de organização, onde nós não podemos pular nenhuma etapa. Nós começamos com átomos e terminamos com a biosfera. Neste caso aí, nos níveis de organização, eu coloquei de um lobo-guará, onde tem o átomo, moléculas, organelas, tecidos, sistemas e assim por diante. Os seres vivos, eles são classificados de duas formas. Um através da taxonomia, que nós vamos falar, e o outro através de uma pirâmide. Essa pirâmide a gente chama de nível taxonômico. Eles levam em conta as semelhanças anatômicas, fisiológicas e comportamentais do ser, tendo espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e, por último, reino. Nesta imagem, nós podemos observar perfeitamente, conforme maior a semelhança entre os representantes da mesma categoria e quanto maior a diversidade biológica. Nós temos a base, espécie, e o topo, reino. O nome científico ele é composto de duas palavras. A primeira é sempre o gênero e a segunda palavra indica o nome específico daquela espécie. As duas juntas é que formam a espécie. Exemplo, Homo sapiens, que é o ser humano, Felix gatus, que é o gato doméstico. Essa nomenclatura científica, ela tem 3 regrinhas básicas. Elas têm que estar em latim, composta por 2 palavras. A primeira palavra tem que estar em maiúsculo e a segunda tem que se inicializar com minúsculo. Eu coloquei para vocês essa imagem para que a gente defina melhor essa parte da taxonomia.
Essa vai ser a taxonomia de um cachorro, popularmente chamado de cachorro. O reino dele, lá em cima, é Animalia. Depois ele passa pelo filo, ele passa pela classe, ele passa pela ordem, ele passa pela família, pelo gênero, até chegar à espécie dele, Canis familiares, ou seja, é o cão doméstico, é o cão da nossa casa. A espécie dele, o nome científico é esse. Na nossa biosfera, nós temos 5 grandes reinos, que é o reino Monera, é o reino Protista, o reino Fungi, o reino Animalia e o reino Plantae. O reino Monera, ele apresenta organismos unicelulares e procariontes. A gente tem o exemplo de bactérias, cianobactérias. O reino Protista, ele apresenta seres unicelulares e pluricelulares, que possuem células eucariontes, protozoários, alga. O reino Fungi, ele apresenta um organismo que podem ser unicelulares ou pluricelulares, mas nem todos são eucariontes. A gente tem o exemplo dos fungos. O reino Animalia ou o reino animal, ele apresenta seres pluricelulares, eucariontes, heterótrofos e pertence ao grupo de todos os animais, inclusive nós seres humanos. O reino Plantae ou o reino vegetal, ele é composto por organismos pluricelulares, eucariontes e autótrofos, que é o exemplo das plantas. Sendo assim, oitavo ano, nós falamos nesse capítulo sobre os níveis de organização dos seres vivos, desde o átomo até a biosfera. Nós falamos da classificação dos seres vivos com a taxonomia, com o nome científico, e nós falamos dos 5 principais grandes reinos. Eu espero que vocês tenham entendido, façam as atividades da semana, deixem as dúvidas no comentário aqui embaixo. Um beijo!